bate no corpo inteiro, da cabeça aos pés. E ele causa sofrimento, o remorso. Agora vejam que coisa interessante. Se o Rosalino Perneta teve remorso, ele está no primeiro processo de reajuste com a lei divina. Se vocês pegarem o capítulo 8 do livro Céu e Inferno, lá no item 8, quem tiver com o Céu e Inferno, acompanhe e vá marcando, porque isso é importante. Se vocês pegarem o capítulo 8 do livro Céu e Inferno, lá no item 8, que são as regras morais do plano espiritual, lá no item 8 vai estar dizendo assim, ó, a duração do castigo está subordinada ao aperfeiçoamento do espírito culpado. Rosalino era culpado ou não era? Era. Ele estava sentindo remorso ou não estava? Estava. Aí o que é que os espíritos vão dizer? Kardec coloca no livro do Céu e Inferno. Nenhuma condenação por um tempo determinado é pronunciada contra ele. Então não há condenação nossa no mundo espiritual. Ninguém nos condena. Porque Deus não nos condena. Se Deus não condena, abaixo de Deus, tem alguém que tem o poder de nos condenar? Sim. Tem? Consciência. Não. Consciência. Boa. Nós Consciência. Mas a consciência é sua. Então é você que se condena. Aí ele continua. O que Deus exige para por fim o sofrimento é o arrependimento, a expiação e a reparação. Esse é o processo de reajuste de todo espírito infrator da lei divina. Ele tem que se arrepender, tem que expiar e tem que reparar. Em resumo, o aperfeiçoamento sério, efetivo, assim como o retorno sincero ao bem, que foi falado no início quando a Teresa fez a leitura do Exórdio. Então, veja, o Rosalino, ele retornou ao plano espiritual em estado de cegueira, em estado de trevas. Nós, quando estudamos a doutrina, a gente se depara com algumas coisas interessantes. Muitos espíritos, quando a gente vai para a reunião mediúnica, diz assim, eu estou aqui num ambiente de trevas. Tá certo? Eu estou na escuridão. Só que quando a gente pega o livro dos Espíritos, a gente observa que não existe escuridão no mundo espiritual. Querem ver como é verdade? Peguem a questão dos 246 do livro dos Espíritos. Livro dos Espíritos, questão 246. Quem está com o livro pode ler para mim? Questão 246. Brasil, se a senhora tiver com o livro, pode ler também, viu? Quem tiver, pode ficar à vontade. Quem ler primeiro, quem encontrar primeiro, pode ler. Para ver, os espíritos têm necessidade de luz? Isso. Qual é a resposta? Eles veem por si mesmos, sem necessidade de luz exterior. Para eles não há trevas, exceto aquelas em que podem encontrar-se por expiação. Exato. Perceberam? Não há trevas no mundo espiritual. Não há trevas. O espírito, ele vê por todo ele. E ele, com sua característica do seu perispírito, ele não precisa de luz para ver como a gente precisa dos olhos para ver aqui na Terra. Então aí você vai perguntar assim, como é que o espírito diz que não enxerga no mundo espiritual? Não enxerga porque quando ele desencarna em estado de perturbação, a mente se fecha para o ambiente que está ao redor. E ele não consegue enxergar aquilo que está no ambiente dele no plano espiritual. Às vezes a mãe e o pai estão próximos, mas ele não consegue ver, por diferença de padrão vibratório e por estar em estado de perturbação. Vocês já perceberam que isso acontece conosco aqui no plano físico? Muitas vezes a gente está preocupado, perturbado, uma pessoa está do teu lado falando e você não escuta o que ela fala. Aí a pessoa diz, você não escutou o que eu falei, não? Não é? Você não está me ouvindo, não está prestando atenção, não. Por quê? Porque você está concentrado em outra coisa. Você não contém ouvido para ouvir quem está do teu lado. No plano espiritual, isso é mais grave, porque o espírito entra em essência. E aí ele não consegue perceber o que está do lado. Vejam, como o Rosalino, ele entrou em remorso, ele subiu o primeiro degrau. Posso fazer uma colocação? Pode, Vera, faça. No livro Nosso Lar, o André Luiz passou praticamente 8 anos sem perceber acho que era o Clarencio que estava do lado dele. E ele só pôde perceber
depois que ele orou sinceramente, pedindo perdão, aí foi que ele foi ver Clarice, mas todo o tempo ele estava lá. Mas o padrão vibratório, tudo aquilo que ele pensava, ele não conseguia ver. Perfeito, velho. Perfeito. 8 anos de estado de perturbação. Percebeu? Tem também, Isso, tem diga, também diga, um outro, tem também um outro fato, também de André Luiz, que ele vem com o benfeitor dele, eu não lembro qual é o livro, nem lembro quem é o benfeitor, se é Clarence, mas eu acho que não, eu acho que é um outro orientador, que ele vem para fazer uma missão aqui e é colocado nos olhos dele, passa a mão para que amplie a visão isso. de André Luiz. Né? Domínio da mediunidade, Tereza. É o domínio da mediunidade. Exatamente, é a abertura do campo visual para que o espírito possa enxergar com mais clareza o campo vibratório superior. Isso é uma verdade. Aí observe que coisa interessante. Como o Rosalino estava no processo de reajuste com a lei, motivado pelo remorso e pelo sofrimento, o sofrimento decorre da infração da lei divina. Quando a gente infringe a lei divina, entra em sofrimento, ele começa o processo de reajuste. Aí ele diz assim, ó, parágrafo de baixo, quem está com o livro vai acompanhando. Por anos longos viveu assim desventurado, chorando os dias perdidos e implorando a concessão de oportunidades novas. Os lustros sucediam-se uns aos outros quando Cisinho é o segundo personagem. Cisinho, velho amigo espiritual, veio ao encontro dele fazendo-se invisível. Olha que coisa interessante o Humberto de Campos está dizendo para nós aqui. O Cisinho era um amigo do Perneta, do Rosalino Perneta. E ele se fez visível. Agora eu pergunto para vocês, o espírito pode se fazer invisível para outro espírito do plano espiritual? Pode ou não pode? Depende da elevação de cada um. Boa, Tereza. Então quer dizer que se eu sou imperfeito e tenho um espírito mais elevado do que eu posso não enxergá-lo no plano espiritual, é isso? Sim, sim. Boa. Exatamente. O que o Humberto está trazendo para a gente aqui não é o fato de eu ser espírito, estar fluídico no plano espiritual, que eu vou enxergar tudo. Se eu não enxergo tudo, isso significa que existem vários planos vibratórios no mundo espiritual. E o Cisinho se faz visível para ele nesse momento. Nesse momento. Agora, vejam que coisa interessante. O espírito de Rosalino Perneta perdeu diversas oportunidades. Vocês já ouviram algumas pessoas dizerem assim, nessa encarnação eu não consigo mudar, eu vou deixar para a próxima encarnação. Vou deixar para fazer isso na próxima encarnação. Já ouviram falar sobre isso? Já, né? Agora eu pergunto para vocês, Vilma, quando é que a gente vai encarnar de novo? Aqui na Terra. Diz aí para nós, Vilma, quando é que a gente vai encarnar de novo? Toca o microfonezinho aí, Vilma, e diz para nós, quando é que a gente vai encarnar de novo? Eita, o microfone está fechado. Tá, Vilma, teu microfone está só tocado do simplesinho microfone aí que ele abre. Vamos lá. Quem mais? Disse, quando é que a gente vai encarnar de novo? Enquanto a Vilma abre o microfone, quando é que a gente vai encarnar de novo? Disse. Eu que vou saber, sei não. Eu estou pensando na outra reencarnação, vim atleta. E nessa daqui não dá mais. Aí eu vou saber da outra reencarnação, mas já falei. Na outra reencarnação eu quero vir atleta. Boa, então a gente não sabe. Eu estou esperando a outra reencarnação também, como eu disse, porque nessa aqui, para ser atleta, não dá mais não, gente. Não sei quando vai ser a prova. Boa, disso. Olha, então nós temos uma coisa que é bem interessante, que o Chico trouxe para a gente. Olha só, no Pinga Fogo, de julho de 1971, perguntaram para o Emmanuel, perguntaram para o Chico, quantos espíritos tinham no plano espiritual, na psicosfera da Terra para encarnar. E aí, da Terra existe aproximadamente
3 vezes mais espíritos para encarnar do que os encarnados na Terra. Aí vamos fazer um cálculozinho? Hoje nós temos em torno de 10 a 11 bilhões de espíritos aqui encarnados. Se tem 3 vezes mais lá, nós temos 33 bilhões de espíritos no plano espiritual esperando a vez para encarnar. Não é verdade? Veja, as mulheres hoje casam, quantos filhos elas querem ter hoje? Eliane, quantos filhos? Um no máximo, não é? No máximo 2. Vamos colocar Ou nenhum, viu? Ou nenhum. Ou nenhum. Para a conta poder sair, vamos colocar assim, 1. Se nós temos 11 bilhões de espíritos, você dividindo por 2 entre homem e mulher, você vai ter 5 bilhões de homens, 5 bilhões de mulheres. Não é essa conta, não é assim, porque existe mais mulheres do que homens. Mas vamos, para a gente entender, vamos colocar meio a meio. Se cada homem e cada mulher produzirem um filho, nós temos 5 bilhões de espíritos encarnando. No plano espiritual tem 33. 33 menos 5 dá quanto? Dá quanto? 28. 28 bilhões de espíritos estão esperando para encarnar. Agora, se Kelmir Ranieri morrer hoje, ele vai para o final da fila do pão. O final de 28 bilhões de espíritos. Quando é que eu vou encarnar de novo aqui na Terra? Então vejam como é interessante. Vai demorar um bocado. Ah, isso, Tereza. Ah, mas vai demorar mesmo. Um bocado. Eu vou ficar enchendo o saco meu da guarda. Eu quero voltar. Ele vai dizer, não, tu está no final da fila do pão. Aguarda. Tem 28 bilhões na tua frente. Você é 28 bilhões e 1. Aguarda. E aí eu vou ficar aguardando. Kelny, para de me desanimar, que eu já falei, eu vou desencanar e vou voltar rapidinho. Agora você está falando que eu tenho não sei quantos na minha frente? Ah, eu pensei que ia voltar logo. Pois é. Desanimando, hein? Disse, mas aí tem uma consolação para nós. Qual? Vamos nos transformarmos, nos melhorarmos cada vez mais, porque o nosso planeta está no processo de transição, para deixar de ser mundo de expiações e prova para se tornar mundo de regeneração. E nesse mundo de regeneração vão vir as pessoas boas, as pessoas que estão buscando se melhorar, transformação. Então, talvez isso não demore muito não, porque muitos vão ser excluídos para um outro planeta, infelizmente, não é? Exatamente. Eu fiz um cálculo grosseiro para a gente entender o que é que implica quando a gente diz assim, eu vou deixar para a próxima encarnação. Só que as coisas não funcionam do jeito que eu falei matematicamente, tá certo? A Tereza tem razão. Tem espíritos que têm merecimentos e vêm antes. Tem espíritos que têm planejamentos e vêm antes. Tem espíritos que não têm um planejamento tão forte assim e fica um pouquinho mais. Então, a gente vê que o período de erraticidade ele é variável e depende da capacidade do espírito de cumprir a sua tarefa aqui. Mas veja, o que acontece então com o Rosalino? O Rosalino encontra o Cizinho e ele começa a chorar as mágoas dele. Não é isso? Não é o que está aí? Começa a chorar as mágoas dele. E ele dizendo que vive no inferno de sombras. Está aí no próximo parágrafo. Vive no inferno de sombra e padecimento e que lamenta a falta da presença de Deus na vida dele, que é uma vida de miserável. Olha como o espírito perturbado transfere a responsabilidade dele para Deus. Então, Deus é o culpado dele estar passando por aquilo, e não ele. Aí o Rosalino, aliás, o Cizinho diz para ele que não é para ele pensar desse jeito. Não pense desse jeito. As coisas não são assim. As coisas que você está passando é fruto dos erros pelos quais você passou durante o período de encarnado, que é o período nosso. E ele começa a citar os erros do Rosalino Perneta. Primeiro, não atendeu os deveres humanos. Segundo, não se atentou para a espiritualidade. Terceiro, jogou-se a sua vida num banho de lodo. Olha o que foi a vida do Rosalino Perneta. O Cizinho, que é amigo espiritual, faz uma síntese da vida dele aqui no mundo. E essa síntese dói no espírito. O que é que acontece, então? Bom, o Rosalino Perneta pede para o Cizinho a oportunidade de renascer. Tá aí, ó. Se eu pudesse renascer. Ele está pedindo uma oportunidade nova para tentar corrigir
os erros cometidos aqui. Falta de espiritualidade, ligação com as coisas do mundo e uma vida jogada no lodo, jogada, perdida. Uma vida, entre aspas, perdida. O que é que o Cisinho faz? Se compadece do Rosalino Perneta e promete auxiliá-lo. Agora eu pergunto, a gente reencarna sem planejamento reencarnatório? Não. Agora, depende, né? Tem também aquela, a compulsória, né? Mas, Tereza, se você tem um espírito que encarna por imposição, ele vem para cá sem planejamento encarnatório? Não. Creio que não. Não, ele não vem, creio não. Pode ter certeza, ele não vem. Quem faz o planejamento encarnatório dele, se ele não tem condições? Os benfeitores, não é? Isso. O guia espiritual dele e os benfeitores. Ele vem, todos nós encarnamos com um planejamento aqui. O espírito que não tem condições de planejar a sua reencarnação, por ser um espírito simples e ignorante, por ser um espírito rebelde, ele tem o seu planejamento feito pelos guias espirituais. Mas ele tem conhecimento e ele vem com o planejamento. Agora, se ele vai cumprir o planejamento ou não, é outra coisa. Quantos de nós vêm com o planejamento e falha? Alguém tem certeza aqui que é um completista com sucesso da sua reencarnação? Estou longe. Estou longe. Caminhando. Exato. Nós estamos caminhando. Todo dia a gente está sendo um espírito, verdadeiro espírito, ou seja, vencendo as nossas más imperfeições. Agora vejam o que acontece aí com o Rosalino. O Cisinho pega o pedido do Rosalino, comovido, e leva às esferas superiores. Nas esferas superiores, ele é atendido naquilo que o Cisinho pede. Ou seja, vamos conceder uma nova encarnação para o Rosalino Perneta. Vamos conceder empréstimos ao Rosalino Perneta para que ele possa retornar, reencarnar e corrigir o que ele deixou de fazer na encarnação anterior, reconhecendo os erros que ele cometeu, porque ele reconhece aqui os erros. Ele enxuga o pranto copioso, a dor, o sofrimento, o remorso, que gera o processo de arrependimento, expiação e reparação, e ele é concedido uma nova oportunidade de reencarnar. Veja, só que o Cisinho faz um alerta para ele. Você não tem direito de reclamação alguma. Perceberam? Você vai reencarnar. A espiritualidade superior te concedeu uma nova encarnação. Só que você não tem oportunidade de reencarnar. Ele diz mais, desconsideraste as oportunidades divinas, 1, menosprezaste a família, 2, o trabalho, 3, e o corpo físico, 4. Perceberam? O Rosalino Perneta, ele falhou com a família, com o trabalho, com o corpo físico e com as oportunidades de crescimento aqui. O que é que isso traz para nós de reflexão? Nós erramos aqui quando estamos encarnados ou não? Erramos. E o que é que a gente faz com os erros que a gente comete? A gente joga para debaixo do tapete ou procura corrigir? Procurar corrigir, com certeza. Tereza, é fácil? Não. Tem uma frase que me faz assim, esse caso aí me faz relembrar, né? Quando fala da reencarnação. Se eu não me engano, é no livro Libertação, que diz assim, a reencarnação é bênção sublime e divina, que pela maioria dos que reencarnam, eles têm aproveitamento prometido antes de encarnar, né? Esquecidos durante a reencarnação e lamentados depois. Quando a gente desencarna, está lá se lamentando, porque vêm as verdades amargas, né? E que nós aí era para ter feito isso, aquilo, e não fizemos nada, né? Exato, Tereza. Olha o que o Cisinho diz e serve de exemplo para nós. Ele diz assim, ó, pois bem, continua a entidade amiga, não encontrei nenhuma expressão valiosa em tua última existência.
na qual me pudesse basear a fim de pedir alguma coisa em teu nome. Vocês já imaginaram a gente chegar no plano espiritual, o nosso anjo da guarda dizer para a gente assim, olha, Eliana, eu não encontrei nada na tua vida na Terra que me permita interceder por ti o plano superior. Aí você diz, e agora? Eu vou ficar abandonado, é? Vai me abandonar? Não vou te abandonar não, mas eu vou interceder por você. E ele diz, ó, solicitei um empréstimo para a tua experiência nova. Olha o que Cisímio está colocando para o Rosalino Peneira. Eu solicitei às esferas superiores o empréstimo. Então, o que está sendo concedido ao Perneta é um empréstimo. E quando a gente empresta e é avalista, quando o devedor não paga, quem paga? O avalista. Por espírito de luz quer ser avalista nosso. Perceberam? É por isso que o Espírito diz assim, eu vou ser avalista do que o de Ranieri? Eu não. Ele vai fracassar e vai me deixar com dívida. Ele vai dever e eu também. Ele não paga e eu vou ficar devendo. Mas o Espírito nos abandona. Ele sabe que nós somos crianças. Espíritos criança rebelde, faz travessura, mas aprende. Então, o que ele diz? Há na Terra um grande movimento de restauração do Evangelho, renovando esperança e corações. Olha o que ele está colocando. Rosalino, tu na Terra vai trabalhar pelo Evangelho de Jesus e tu vai nascer no berço espírita. Olha só. Aí você começa a compreender a quantidade de espírito rebelde que tem dentro do espiritismo, não é? Aí no centro espírita tem aquele que só critica, que só fala mal, que não entende nada, que não quer trabalhar, só quer receber. Aí você olha para trás, se a gente pudesse olhar o planejamento deles, rapaz, na outra encarnação já cometesse um monte de erro. Vai errar de novo? Vai falhar de novo? E aí fica o livre-arbítrio. Mas ele diz, terás uma humilde e valiosa posição de trabalhador e ensinarás no plano dos encarnados o caminho justo aos necessitados da esfera visível e invisível. O Rosalino Perneta foi chamado a trabalhar dentro das hostes espíritas, esclarecendo-se e esclarecendo os outros, tanto encarnados quanto desencarnados, sob o patrocínio de um espírito mais elevado do que ele, que foi avalista da encarnação dele, tendo visto Rosalino não ter méritos. Vamos trazer isso para nós. Nós hoje já conseguimos ter méritos para chegarmos no plano espiritual e pleitearmos alguma coisa para a nossa próxima encarnação? Quem pode responder? Vera Lúcia, Rosana, podem abrir o microfone, podem se pronunciar. Nós já temos méritos para isso? Ou todo mundo acha que não tem mérito? Vilma, você tem mérito, Vilma? Temos, acredito. Temos? Como é que é o teu nome? Você está com o centro espírita, como é que é o teu nome? Gerson. Gerson. Boa, Gerson. Nós temos, então nós temos méritos. Sim, acredito que sim, de acordo com o nosso projeto de vida aqui na Terra, talvez em um grau bem pequenininho, né? Mas eu acredito que sim, somos a partir desse despertar de consciência, já somos seres caminhando, passos lentos, porém, com a consciência plena da nossa responsabilidade, nossas culpas, nossos erros, nossos acertos. Boa. Perfeito, Gerson. Excelente. Adalberto, diz aí, nós temos condições, já temos méritos para pleitear alguma coisa na próxima encarnação? Estamos tentando. Tentando, errando para acertar e a gente vai lutando para vencer, mas todos vêm com um destino de se tornar melhor. E é tanto que, em cada existência, nós somos melhores do que antes e preparando uma melhor para o amanhã. Isso, Adalberto. Alguém mais quer falar? Eu acho que sim também, que a gente está se melhorando.
A partir do momento que a gente se esforça, que a gente já consegue perdoar, que a gente já consegue fazer uma reflexão, e que a gente já está nessa doutrina que nos consola, que nos esclarece, e a gente se esforça cada dia para colocar em prática, aí já é um esforço. Aí acho que a gente já tem um mérito pouco, mas tem. Excelente, Rosana. Excelente. Quem mais? Eu, pelo menos, tento ser melhor do que eu era ontem, né? Eu acho que eu já consegui um pouquinho, subir um degrauzinho. Eu acho que já fiz alguma conquista e já posso fazer alguma coisa. Já tenho trabalhado um pouquinho e tenho me esforçado, né? Boa. Muito bem, viu? É isso mesmo. Gente, olha, quem acha e quem pensa que ainda é um espírito imperfeito e que não vai conseguir nada, só vai conseguir depois que for espírito puro, está com a visão distorcida do que são os ensinamentos, os desafios nossos na vida. Porque se nós hoje, na situação que nós temos, de conhecimento da doutrina, de caminhada, olharmos para trás e dissermos que a nossa vida não valeu a pena, não valeu nada, isso é um fracasso? É ou não é? Será que não fizemos nada de bom? Podemos ter errado, e vamos errar, mas o erro faz parte do aprendizado. O erro é um método pedagógico de aprendizado. Eu não sei tudo, e só vou aprender errando. Mas o meu mérito eu vou errar, mas não vou errar de novo. Eu vou errar uma vez, e não de novo. Eu erro e aprendo. E que pode até errar de novo, né? E que pode Isso. até errar, mas a gente já tem a consciência, poxa, não devia ter feito, né? Isso. A gente já tem essa consciência, fazer essa reflexão já é um grande passo, né? Cada dia, como Vilma disse, cada dia ser um pouquinho melhor, hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Exato. E é assim, errando, caindo e levantando, né? Boa, Tereza. É isso mesmo, é isso mesmo. Fala, Gerson, diga, meu querido. Nós temos exemplos bíblicos que remontam a tudo isso. Por exemplo, Elias, segundo a história lá no Velho Testamento, aquele que vem e mata, né, ou incentiva a matar os profetas de Baal, segundo a história bíblica, no Novo Testamento ele volta como João Batista, uma nova pessoa, um novo ser. E aí nós percebemos, como você iniciou aí dizendo, falando de tempo, são quase 900 anos para a reencarnação de um profeta como Elias, né? Mostrando como aquele que preparava o caminho para Jesus. Nós temos no Novo Testamento exemplos de evolução. Maria de Magdala se transforma numa mulher que ela prepara o caminho para Jesus, ajudam na sua trajetória de 3 anos. Então, no próprio âmbito material, mundo material, nós já temos aí exemplo de tanta gente que evoluíram, que cresceram sem necessariamente ter que desencarnar. E se assim fosse, se mérito nenhum tivéssemos, não teria sentido estarmos aqui estudando, dialogando sobre a proposta espírita, né? Boa, Gerson, é isso mesmo. Agora vejam como que a gente está conversando, casa com o que Humberto Campos coloca aqui na história. O Cisílio adverte o Rosalino Perneta, dizendo assim, ó, serás constrangido. Veja, ele não está convidando, ele está dizendo, serás constrangido a viver o ensinamento em ti mesmo. Não atenderás aos caprichos próprios, não procurarás o contentamento da ilusão, mas sim atenderás a tudo que represente interesse de Jesus no círculo das criaturas. E ele faz uma recomendação no parágrafo de baixo, ele diz assim, ó, recomendo com insistência, não esqueça a tua condição de devedor. Perceberam? Quando a gente tem consciência de que nós somos devedores, nós nos mantemos atentos à nossa conduta diária. E essa conduta diária faz com que a gente analise como recomendou São Luís. Analise cada item que a gente faz ao final do dia para ver se a gente agiu de acordo com a lei divina
ou em contrário à lei divina. E ele ali fez o pacote para o Rosalino. Ele diz, eu te advirto, não esqueça da tua condição de devedor. Mas o lar, o carinho dos teus, a bênção materna, a saúde física, o ambiente de trabalho, o pão cotidiano, o campo de testemunho cristão e todas as demais possibilidades constituirão precioso depósito do Senhor confiado em caráter experimental, porque era um empréstimo. Lembram que Cisínio foi lá e o Senhor pediu empréstimo para Rosalino? Então Rosalino vai utilizar essas virtudes, essa oportunidade em caráter experimental, para que ele possa dispor do justo merecimento. Então Rosalino recebe um empréstimo para reencarnar em caráter experimental. E ele argumenta mais, recorda que vais movimentar um patrimônio que não te pertence de direito e que receberás por bondade de Jesus semelhante concessão a título precário. Então, muitas vezes, nós temos um meio espírita, irmãos que têm uma habilidade, ou têm uma capacidade, veio com essa capacidade, com essa habilidade, com mediunidade ou com outras faculdades, para trabalhar por si e pelo outro, e quando chega aqui esquece de tudo e diz, agora eu não quero mais brincar desse jeito, não. Agora eu não quero mais trabalhar. Agora eu não quero mais fazer isso. Estou cansado, estou isso, estou aquilo outro. Vejam que tudo isso é um empréstimo que a divindade nos dá para nós sermos usufrutuários aqui na Terra. E Rosalino mergulha na carne de novo. Rosalino Perneta, sob o patrocínio, o aval do Cisínio, ele reencarna numa família espírita cristã para receber toda a formação cristã para desenvolver o trabalho que foi planejado no plano espiritual dentro do movimento espírita. Bom, o Rosalino fica contente da vida e reencarna, faz promessas, fica feliz, diz que vai cumprir, diz que vai fazer, encarna. Quando ele encarna, ele cumpre, ele consegue cumprir o que ele prometeu? O que é que aconteceu com ele quando ele encarnou? Alguém pode me dizer? Alguém leu e pode me dizer? Ele não correspondeu aos propósitos que foram passados para ele, e aí o que aconteceu? Foram sendo retirado dele gradativamente os bens que foram emprestados. Excelente, Eliana. Então, qual foi o primeiro bem que foi retirado dele, gente? Ele vem, encarna, passa 45 anos aqui, só fazendo coisa errada, nada do planejamento. Os espíritos que estavam junto dele auxiliando pedem a intervenção de Cisínio e dos espíritos superiores para retirar dele todos aqueles beneplácitos que ele recebeu. Qual é o primeiro elemento que é retirado dele? Então, veja, ele casou-se, teve filhos, mas procurou as sensações do corpo, não atendeu a voz da espiritualidade para se ligar à espiritualidade, para o trabalho espiritual dentro do movimento espírita, e foi invigilante e fracassou de novo. Quando o Cisínio é obrigado a retirar todos aqueles empréstimos do Rosalino Perneta, qual foi a primeira retirada que foi feita? Alguém lembra? Foi a esposa, né? Ô, rapaz, mas olha, foi a esposa. Por que a esposa, hein? Vamos lá, por que a esposa? Eu ainda não li o livro, eu peguei uma parte aqui só. Não, mas você tá certa, Vera. Primeiramente, a esposa de Perneta foi chamada vida espiritual. Isso. Aí eu pergunto para vocês, por que ele foi retirado primeira esposa? Agora nós vamos, isso é raciocínio nosso, não está no livro. Por que se tira a primeira esposa? Por que foi tirada a primeira esposa? Porque era a companheira dele, né, a que mais ajudava ele, não é? Isso. Era o
suporte. O suporte. O suporte do devedor. Todo devedor, todo perturbado, tem uma pessoa que o suporta, que o dá base. Tá certo? Pode ser um filho, pode ser uma filha, um genro, uma nora, um avô, uma avó, um esposo, a esposa. Sempre a divindade não deixa o devedor sozinho. O devedor está sempre amparado. Ele reclama, mas está sempre amparado. Veja, no plano espiritual e no plano físico. Ele retira a esposa. Quem foi que o Cicílio depois tirou? Depois da esposa. Quem foi o segundo? Os Lembra? filhos. Os filhos. O outro suporte. Qual é o pai e a mãe que sente com felicidade a perda de um filho? Tem dor maior do que a perda de um filho? Não, né? Então, Rosalino, Cicílio tirou a esposa. Aí ficaram os filhos. Depois ele tira os filhos. Vejam que o Rosalino não para pensar o que isso quer dizer para ele. Ele só faz e continua fazendo as mesmas coisas no automatismo do mundo. Não para pensar, olha, perdi minha esposa. Por que eu perdi minha esposa? O que isso está querendo dizer para mim? Aí depois ele perde os filhos. Depois ele perde o quê? Qual é o terceiro elemento que é tirar dele? Os bens materiais. O emprego. A sustento. Ele perdeu o emprego. Depois que ele perde o emprego, ele vai perder a consideração. Os amigos se afastam. Ele fica só. E nós não vivemos sós, nós somos espíritos gregários, nós somos espíritos societários. Então ele entra nessa situação. Quando é retirado tudo isso dele, ele não mostrou nenhum tipo de renovação e continuou blasfemando. Qual foi o último elemento, a última dádiva que foi tirada do Rosalino Perneta? Diz, Eliane, fala, abre o sonho e fala, querida. O que ele tirou? A saúde. Eita, bateu agora na ferida. Tirou a saúde. Agora vejam, gente, como a providência divina é. Quando a gente perde a saúde e vai para cima de uma cama, em casa ou no hospital, nós somos obrigados a entrar em reflexão. Nós somos obrigados a refletir, porque não podemos fazer mais nada. Aí eu pergunto, Alberto, o que é que a reflexão do doente em cima de uma cama tem de bom para ele, Alberto? Abre o som, Alberto. Abre o som aí, meu filho. Abre o som e fala. Ih, Alberto caiu. Quem pode falar, gente? O que é que um doente em cima de uma cama, em estado de reflexão, isso pode trazer de bom para ele? Okay? O arrependimento. Arrependimento. Muito bem. Porque daí a consciência começa, é um período que a pessoa começa a refletir sobre a vida, sobre o que fez, sobre o que aconteceu na trajetória até aquele momento em que a pessoa foi na cama, né? Ficou acamado. Eu passei por essa experiência com o meu pai, que meu pai desencarnou há um ano e pouco. E quando ele foi para cima de uma cama, tinha dias que ele me chamava próxima dele, e ele fez essa reflexão da vida dele até ali. E eu creio que isso seja muito benéfico, porque a pessoa começa a fazer uma comparação do que poderia ter feito de melhor e deixou de fazer, já em vida, encarnado. Então, quando meu pai passou para a espiritualidade, eu ainda não tinha todo esse conhecimento, porque eu tenho um ano e pouco que eu estou participando junto com o Alberto, com o Adalberto, em estudos, não participo de centro, que aqui no Paraná, na minha cidade, não tem nenhum centro espírita, né, no caso, a não ser nas cidades mais próximas. Então, foi um suporte para mim, de consolo, e acompanhar o meu pai
me fez também refletir sobre a minha vida, o que eu estou deixando de fazer hoje, agora que eu posso, que eu estou com saúde, andando, falando, para que eu também não venha cometer lá na frente essa reflexão dolorosa, porque é dolorosa para o espírito passar, muito dolorosa. Isso. Boa, Eliana. Gente, olha só a reflexão que fez a Eliana. Vou passar para você, Jé, só um minutinho. A reflexão que a Eliana fez. O espírito, antes de voltar ao plano espiritual, ele já fez a verificação da vida dele inteira. Então, quando ele chega lá, ele já chega consciente do que ele tem que fazer. Isso é uma das virtudes, aliás, é um dos objetivos, quando a gente passa por essa situação como o Rosalino está passando aqui. Veja que ele vai entrar em estado de doença, vai para cima de uma cama de um hospital, e ele vai desencarnar dentro do hospital. Ele retorna à paz espiritual. Só que quando ele entra no hospital, ele começa a refletir sobre tudo que ele havia prometido e não cumpriu nada. Ele entra em estado de introspecção como espírito. Agora não é como alguém encarnado. Ele entra como espírito. E diz assim, caramba, eu falhei. E ele faz isso, é por isso que fala aqui. Ele faz essa reflexão e chega à conclusão de que ele falhou de novo. E essa falha traz dor para ele. Mas a dor começa a ser atenuada porque começou aqui. E ele desencarna. Agora vejam como é que um espírito preparado age de forma diferente. Lá no livro, no Velho Testamento, no livro de Jó, temos uma história que reflete para nós, e é um exemplo para nós. Eu sempre leio isso. Jó era um rico fazendeiro na época, tá certo? De Israel, dos hebreus. Ele tinha fazendas, tinha ovelhas, tinha escravos, muitos filhos e tudo mais. O que aconteceu? Jó é tentado por Satanás. Satanás olha para Jó e conversa com Deus e diz assim, Deus, Jó só é temente a ti porque ele tem tudo. Ele é rico. Tem saúde, tem filho, tem escravo, tem ovelha, tem isso, tem aquilo, aquilo outro. Se ele não tiver nada disso, eu tenho certeza que ele não te referencia. E Deus diz assim, olha, você pode fazer o que quiser com Jó, menos atentar contra a vida dele. E deixa Satanás livre para tentar Jó. E o Satanás tenta Jó. E começa a fazer assim, ó, tira de Jó a fio de espada, tira os servos, os escravos. Depois mata todos os animais, camelos e ovelhas. Depois mata os filhos, depois mata a esposa, ele perde a esposa e perde tudo. Jó, ao invés de se revoltar como o Rosalino Perneta, o que é que ele faz? Ele rasga o manto, raspa a cabeça, se joga ao solo, bota a cabeça entre o solo, que esse, na tradição judaica, é o símbolo de submissão a Deus. Ele raspa a cabeça e joga-se ao solo. E quando ele se lança ao solo, ele diz assim, Senhor, nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor tudo me deu, e o Senhor tudo me tomou. Bendito seja o nome teu. Perceberam? Quantos de nós conseguem fazer isso quando perde tudo? Reverenciar, adorar a Deus. E assim, Deus, tu me deste tudo, tu tiraste tudo. Bendito seja o teu nome. Esse é o espírito, a força do espírito evangelizado, espiritualizado. Porque aí a gente vai perceber que tudo que acontece conosco aqui nos afeta e nos causa dor. Mas nós temos um ser maior que vela e olha por nós, que é Deus. E ele é misericordioso e bom. Se ele é misericordioso e bom, ele não pode ter nenhum tipo de maldade para conosco. E nos acolhe de braços abertos. Gerson, diga aí, meu querido, você falou, você levantou a mão, depois baixou, mas pode falar, fale. Eu acredito que momentos como esse, o momento do acamado, é um momento de oportunidade. Não só para ele, mas também para todos que estão à sua volta. Nós temos exemplo de pessoas que viveram 20 anos, 15, sem falar com o filho, sem falar com o irmão,
E num momento como esse, um momento que está hospitalizado, um momento que está quase passando para o outro lado, eles conseguem, ganham força para convidar. Houve um processo desse há poucos dias aqui, onde o pai ganhou força para convidar os filhos a visitar no hospital. Filho esse que ele tinha abandonado por mais de 20 anos. Filho esse que ele deixou passar fome. Filho esse que ele não deu nenhuma proteção. Então eu vejo que momentos como esse é momentos de oportunidade, né, para uma reconciliação, reaproximação, para que o sujeito possa partir com peso menor. Boa, Gerson. Exatamente. Gente, observem aí, olha. O Rosalino desencarna, o Rosalino Perneta desencarna e volta ao plano espiritual. Mas quando ele volta ao plano espiritual, ele não vê mais o Cizinho, que foi o mentor dele. Não vê mais. Depois de muito choramingar, depois de muito implorar, um belo dia, muito tempo depois, do Rosalino Perneta no plano espiritual, passando pelas perturbações e sofrimentos causados por ele próprio, em virtude do segundo fracasso, o Cizinho aparece para ele. E o Rosalino, de novo, pede para o Cizinho a oportunidade de reencarnar. E vejo que o espírito, o Cizinho, fala para ele: por enquanto, Rosalino, ainda não paguei todas as consequências do empréstimo que foi te concedido e de qual eu fui avalista. Tu vais ficar aqui no plano espiritual durante um longo tempo a aprender e vais retornar, e provavelmente, a uma nova encarnação, mas não com os beneplácitos que ele teve na encarnação anterior, com mais desafios a serem vencidos aqui no plano físico. Porque o espírito se prepara lá para provar que o que aprendeu lá tem condições de executar aqui. Isso é uma lição primorosa para todos nós. Porque o que a gente se propôs a fazer aqui, todos nós temos uma missão. E essa missão, ela precisa estar na nossa consciência, que é seguir a lei de Deus. Alberto, você levantou a mão, meu querido. Está com você. É rapidinho. Essa reflexão sobre o acamado, o adoentado que fica em cima da cama, eu penso que é o momento que a gente faz uma reflexão e às vezes a gente traz muito assim, se sente culpado ou que a gente está sendo castigado por alguma coisa que a gente fez, né? Na realidade, às vezes muitas doenças que a gente tem e vai para ficar numa situação dessa em decorrência dos nossos atos, das nossas ações, do mau uso da saúde, da alimentação, e tem as questões espirituais também. Mas é um momento que a gente se culpa muito. A gente às vezes faz de tudo para prorrogar a vida, né? Então, às vezes a gente faz ali acordos com Deus, promessas, e na realidade depois a gente volta ao estado natural da gente, que a gente nem muda assim muito, né? Mas é um momento de muita reflexão para o espírito, porque ele teme pela própria vida. É essa reflexão que eu faço, tirando por mim mesmo, né? Boa, Alberto. Isso, gente, essas oportunidades que a gente tem de contato conosco e com a espiritualidade são oportunidades que trazem para nós momentos de angústia e de muita dor. Porque quando você passa por uma situação dessa, geralmente você está obedecendo a lei de causa e efeito. O efeito doença tem uma causa anterior. E essa causa anterior é destilada ao longo da nossa vida aqui, ou decorrência de algo que vem de outra encarnação para cá. Mas na maioria das vezes a gente está encarnado e se revolta. E começa a fazer barganhas com Deus. São promessas. As verdadeiras promessas. Deus, eu prometo que se eu sair daqui vivo, se eu me curar, eu faço isso, faço aquilo outro. Se eu fizer isso, eu vou cumprir a promessa A, B ou C. E esquece de olhar para si e procurar encontrar aonde está o nó que gerou aquele problema, para você se corrigir, para você se depurar. É a expiação. Expiação é o termo que significa expurgar o que tem de ruim para você se limpar. A gente, quando encara para expiar ou para provar. É prova ou expiação.
Ou a gente está em situação de prova ou está em situação de expiação. A expiação está sobre a égide da lei de causa e efeito. A prova está sobre a égide da lei de progresso. Eu posso ser um espírito no espiritual que eu diga assim, eu quero encarnar para passar pela prova da riqueza. Essa é uma prova. Mas se eu me desajustei com a lei anteriormente, eu venho nessa encarnação para expiar. Eu estou sob a égide da lei de causa e efeito. E aí a gente muitas vezes observa aqueles irmãos que se revoltam. Ele não pergunta o que é que isso está querendo dizer para mim. Ele diz assim, por que que isso está acontecendo comigo? Aí a dor aumenta. Porque você não vai saber o porquê está acontecendo se você não olhar para você. Esse é o ensinamento que temos aqui nesse capítulo 21, que traz para a gente empréstimo. Tudo que nós temos é empréstimo. Nós somos usufrutuários, nós não somos donos. O nosso corpo não é nosso, os bens que nós temos não é nosso, e as coisas que são nossas são aquilo que a gente aprende com virtude para o espírito, que a gente leva para o espiritual. E aí fica o ensinamento para a gente aprender a caminhar no mundo, na retidão. Bom, eu espero que eu tenha cumprido o objetivo de passar esse capítulo com vocês, a gente estudar o que é que está nele, sem fazer uma parte dialogada, uma palestra, porque aí fica mais fácil nós compreendermos os conteúdos que Humberto coloca, que são muito profundos. Ele traz pontos de forma crônica, mas de uma coisa muito profunda, que bate no nosso coração, bate na nossa vida. Tá bom? Muita paz, obrigado, Alberto, obrigado a todos pela oportunidade. Beijo do coração de todos. Você, meu querido Alberto. Só lembrando, perdão, quem, né? Raul Teixeira ele traz uma reflexão sobre essa questão da oportunidade do encarnado. Ele diz que nós, espírita brasileiro, devemos agradecer muito pela oportunidade de ter reencarnado no Brasil, um país que somos liberado a falar de espiritismo, a falar de catolicismo, a falar de protestantismo. E ele diz que nós, espírita, devemos aproveitar muito essa oportunidade, porque além de ter que levar 900, 800, 700, 300 anos para reencarnar, ou muito mais, ainda podemos ser levados a reencarnar em um país que é proibido falar de espiritismo ou de outras religiões. Ele diz que nós, espírita brasileiro, deveria aproveitar a oportunidade para essa transformação, para que não sejamos condenados a reencarnar em um país de proibição extrema. Eu achei muito bacana essa fala de Raul Teixeira. Verdade. Por isso que Humberto tem um livro chamado Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, para albergar todos nós que estamos doentes, a vermos a luz do Evangelho e nos sararmos, nos iluminarmos. É isso aí. Perfeito. Olá, meu querido Alberto, você. Mas Opa. lembrar também, quando fala, né, quanto tempo a gente vai passar lá do outro lado para poder reencarnar novamente, mas lá do outro lado também se estuda, também se progride. Então, isso é importante, que é um consolo, né? E a gente não pode esquecer disso. É isso aí, Tereza. Isso lembra para a gente assim, ó, quem pensa que no mundo espiritual tem aposentadoria, pode esquecer. Não tem aposentadoria, não tem férias, não tem nada. Vai sair daqui para lá para estudar e trabalhar, o que é pior. E muitas vezes, logo depois que desencarna, passou um período de perturbação e adaptação, já é engajado no trabalho. Então, quem pensa sobre água fresca, eu acho que deve começar a se preparar daqui para não ter desilusão do outro lado. É por isso que Chico Xavier dizia que quando desencarnasse, queria, né, gostaria que fosse para o céu, né? O desejo dele é ir para o céu, né? Centro espírita de umbral, né? Para continuar trabalhando. Exato. Muito bom. Jesus, é isso aí. Muito bom. Alberto, com você, Alberto. Você é o seu Mário.
O enterramento é comigo, Tereza? Seu Mário? Estão me ouvindo? Estamos ouvindo, está chegando ao fim. Bom, chegou. Então, vou pedir a Eliane, você fazer a prece. Liga o microfone. Então, primeiramente, agradecer ao nosso palestrante da noite, né, pela disponibilidade, pela sua belíssima explanação de reflexão, de estudo que nos presenteou com grandes aprendizados. Que Deus te abençoe grandemente, que você continue semeando esses ensinamentos em todos os lugares onde você passar. E nesse momento de encerramento, e gratidão à nossa vida, gratidão a Deus, vamos fechar nossos olhos, unidos nessa harmonia, nessa fraternidade. Pedir ao Mestre amado que continue sempre conosco. Agradecemos grandemente por este momento de estudo, de reflexão, de aprendizado. Que os ensinamentos aqui compartilhados encontrem espaço em nossos corações e transformem em atitudes de amor, equilíbrio, de mais serviço ao próximo, e que possamos sempre nos fortalecer na seara do bem. Abençoa cada ser de luz aqui presente, abençoe os lares, as suas famílias, e que seguimos sempre firmes no caminho do bem, errando hoje menos do que ontem. Que a paz do Senhor Jesus permaneça conosco hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Gratidão, gente. Abraço a todos.